Boa noite, meu querido, minha querida. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, promovida pela Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. Uma alegria muito grande poder compartilhar com você essa Escola Bíblica Dominical, esse aprendizado da Palavra de Deus. E se esse aprendizado abençoa a sua vida, te edifica, te fortalece, te prepara, ele também serve para abençoar outras pessoas. Então, se você puder compartilhar o link da Escola Dominical que você recebeu, você vai estar abençoando e edificando vidas. Nós vamos orar para que essa escola seja abençoada. Nós vamos pedir a Estela, a esposa do presbítero Carlos Eduardo, eu ia falar Cadu, mas é a mesma coisa, Carlos Eduardo, é a abreviatura de Carlos Eduardo, que ela esteja orando e nos conduzindo a Deus, numa palavra de oração, neste momento. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor abençoe esse nosso ato de culto e de escola dominical, de edificação, de crescimento do povo de Deus. Que Deus abençoe você aí na sua casa, Deus nos abençoe aqui também. Obrigada pelo teu cuidado sobre nós, da tua casa, ó Pai, onde estivermos, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, ó Deus, pela vida do teu servo Sérgio, Deus, que irá ministrar agora a escola dominical. Que o Senhor esteja usando ele, ó Deus, e também preparando os nossos corações como terra fértil para a tua palavra, Pai. Abençoe nossas famílias, nos guarde a cada dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus. A palavra de Deus, Isaías 6, diz que Isaías viu a glória e a santidade de Deus no templo, quando ele estava preocupado com a nação. Depois de ver o Senhor e a sua glória e a sua santidade, ele olhou para si e viu o seu pecado. E então ele pôde ouvir a voz do Senhor, através da palavra de Deus que falou ao seu coração. Que também nesta noite você possa, neste ato de devocional da Escola Bíblica Dominical, você possa adorar o Senhor, você possa sentir o Senhor, você possa ver o Senhor. Que você não apenas entre já na Escola Dominical como uma aula qualquer, como uma live qualquer, como um acréscimo de informação. Não, que seja um encontro entre você e Deus, e que você ouça o Senhor. Então prepare seu coração, adorando ao Senhor neste momento. Diga: Senhor, eu te adoro, e a tua igreja, espalhada, mas reunidas em ti, te adora também. Louvemos ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.
temos aos teus pés. Por um Deus de amor. Agradeça ao amor de Deus nesse momento. Agradeça porque Deus te ama. Agradeça porque Deus ama a sua casa, a sua família. Porque Deus está preocupado em abençoar a sua casa. Se renda aos pés do Senhor. Quando você chega altivo, quando você chega, você não sai feliz. Mas quando você chega, como muitos se achegaram a Jesus, humilde, dizendo: eu preciso de ti, prostrado, assim como o leproso, assim como Jairo, e assim como tantos outros que se prostraram e se renderam, você vai provar do amor de Deus. Cante esta canção dizendo: obrigado, Senhor, por teu amor. Eu me rendo aos teus pés para receber e ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale ao meu coração, pela escola bíblica dominical da primeira igreja presbiteriana. Que você ore pela vida do nosso professor, o reverendo Sérgio, neste momento, para que ele seja instrumento de Deus, usado por Deus para abençoar sua vida. Que você ore pela igreja. Nossos cultos agora são domingo de manhã, 9 horas, online e presencial. Nosso culto é às quartas-feiras de oração, online e presencial. E a nossa escola bíblica dominical, às 18 horas. Que Deus fale ao seu coração. Ore pela vida do reverendo Sérgio, professor da escola bíblica dominical. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Deus tem algo para você, para a sua vida. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Tudo vem de ti, Senhor. tudo está em ti. Por ti vou Tu caminhar, és a direção. Orienta. tu és a direção, Ilumina-nos. o sol a me guiar.
Deus querido, eis-me aqui. A nossa nação precisa de Ti. O Brasil precisa de Ti. Tu és tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos está em Ti, vem de Ti, procede de Ti. Por que Te buscamos tão pouco? Por que nos afastamos de Ti? Por que não Te obedecemos? Eis-me aqui, eis-nos aqui. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te louva, Tua igreja se prostra e se rende aos Teus pés para aprender de Ti, para aprender contigo. Recebe esta adoração, este louvor, esta gratidão, e assentado aos Teus pés, ensina-nos a Tua palavra através do Teu servo. Ilumina-o, capacita-o, unja-o com a Tua unção para esta hora, para este momento, para que Ele possa falar e ensinar, cheio do Teu Espírito Santo. Abençoa a nossa nação, do mais simples brasileiro, do mais carente, do mais necessitado, aquele que tem nas mãos o poder de fazer esse povo mais feliz, mais próspero, melhor, que também eles possam ser visitados pelo Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa soprar um sopro novo sobre o Brasil, e que a despeito das circunstâncias se mostrarem totalmente desfavoráveis, que o Senhor possa fazer um milagre em nossa nação, que esse milagre comece em nossa casa, em nossa vida, na minha vida, nas nossas igrejas, na primeira igreja de Niterói, nas igrejas evangélicas sobre a face da terra. Que o Senhor faça um milagre na igreja evangélica brasileira, que o Senhor santifique, que o Senhor avive, que o Senhor renove, que o Senhor restaure, para que nos tornemos uma igreja obediente à Tua palavra. Não uma igreja que apenas confessa com lábios, mas uma igreja que confessa de coração, que crê, mas que observa também tudo que o Senhor mandar. Ó Deus, que a nossa confissão não seja de lábios, mas que a nossa prática acompanhe a nossa confissão e a nossa fé. Muda-nos, transforma-nos. Abençoa a cidade de Niterói, abençoa o governo atual e o que está por vir, que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Abençoe a Câmara de Vereadores, abençoe os moradores de Niterói, das comunidades, aos condomínios mais fechados e intransponíveis, mas que a Tua palavra e o Teu poder pode penetrar e transformar, nos fazendo menos egoístas e nos permitindo dividir melhor aquilo que o Senhor nos tem dado, o pão nosso de cada dia. Abençoa, Pai querido, o nosso governo do Estado e o Estado do Rio de Janeiro. Senhor, não permita que novamente, que entre outras pessoas, mais uma vez, tão ambiciosos por roubar o dinheiro, a saúde do povo, por fazer conchavos e coisas erradas. Que o Senhor tenha misericórdia e permita que entre gente decente, que o Senhor afaste, ó Deus, todos os inconvenientes, as pessoas perversas, más, que retiram do povo aquilo que é de direito. Abençoa o povo na sua luta, abençoa o nosso Estado, dá prosperidade ao nosso Estado, abençoa as empresas, os empresários, os empregados, os funcionários, que nós possamos viver em paz, que nós possamos viver bem,
nós possamos ter relações, ó Deus, amistosas. Abençoa as famílias tão dilaceradas, outros com depressão por causa da pandemia, outros, ó Deus, enfermos fisicamente, emocionalmente, gente enlutada, gente ferida pela saudade, gente com buraco no coração. Consola, restaura, anima, levanta. Abençoa a família brasileira, Senhor. Mais uma vez te rogamos, se conosco. Tenha misericórdia. Eis-nos aqui, aos teus pés. Queremos ouvir a tua voz. A tua voz nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Conosco em mais uma aula, o reverendo Sérgio Kitagawa, nosso professor de jovens e adultos no momento de pandemia, está conduzindo as nossas aulas online. Deus abençoe os irmãos. Se você quiser assistir a aula presencial em algum domingo, é só você vir às 11 horas da manhã e você pode também participar. Mas nós louvamos a Deus por chegar à sua casa neste momento às 18 horas para abençoar o seu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe, reverendo Sérgio. Obrigado, pessoal do louvor. Alô? Que Deus abençoe vocês também. Alô? Estão me ouvindo? Tá ok, então eu liguei certo o microfone. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste pela internet e aos irmãos que aqui permaneceram para nós termos a nossa aula hoje. No último domingo nós concluímos a nossa exposição do livro do Apocalipse. E como a gente está tendo uma aula assíncrona, né? Ou seja, fica difícil, né? Como está sendo transmitido pelo YouTube, da gente ter dúvidas e questionamentos. Eu vou começar a nossa aula de hoje respondendo uma pergunta que foi colocada na semana passada, né? Na semana passada nós vimos o último ciclo de julgamento, capítulo 20, 21 e 22 do livro do Apocalipse, e uma pergunta foi feita a respeito da cidade celestial. Pastor, e quanto à cidade celestial, essa cidade é literal, essa cidade não é literal? Gente querida, eu volto logo a uma das primeiras exposições que fizemos do Apocalipse, a uma das primeiras aulas que nós tivemos sobre o Apocalipse. Ele é um livro realmente muito complexo de interpretação e não existe uma única chave, uma única leitura do livro do Apocalipse dentro do cristianismo, né? Mesmo entre os evangélicos. E o que vai acontecer? Nós temos pelo menos 3 escolas de interpretação: a chamada escola preterista, a chamada escola futurista, né? E a escola que mescla os dois, né? A escola preterista entende que tudo aquilo que está no Apocalipse já aconteceu, né? Que foi um livro apenas escrito para aquela época. A escola futurista entende que tudo aquilo que está descrito no Apocalipse ainda vai acontecer. E a gente tem a escola que considera os dois lados, né? Que de fato foi um livro escrito para aqueles irmãos naquele contexto do primeiro século, e de fato muito do que está escrito ali se referia ao Império Romano e aquele contexto histórico. E obviamente há uma aplicação escatológica, né, no sentido de que a principal profecia que está contida no livro do Apocalipse é que Jesus vai voltar, ele há de vir julgar vivos e mortos. E dentro da corrente chamada, né, que mescla essas duas, né, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, nós temos uma chave de interpretação que se chama amilenismo, que entende que o livro do Apocalipse ele tem 3 gêneros literários que ali são mesclados. O gênero epistolar, lembrem-se que nós temos 7 cartas que são escritas a 7 igrejas, logo ali no início do livro do Apocalipse, portanto foi um livro escrito primeiramente, né, aquelas 7 igrejas, para que aquelas 7 igrejas recebessem e fossem confortadas no Espírito Santo de Deus a respeito das tribulações que elas estavam passando. Nós temos ali também o gênero profético, né, na ideia de que nós temos um chamado ao arrependimento, um alerta para a igreja, né, e mesmo para toda a humanidade, que há necessidade de nós nos convertermos a Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele vai voltar. E o chamado gênero apocalíptico, que é um gênero literário que lida com imagens, com símbolos. E aí o que nós temos a partir dessa chave de leitura? Nós não podemos ler todo o texto do Apocalipse de forma literal, porque nós temos vários símbolos.
verdades espirituais que são representadas através de imagens que eram conhecidas dos leitores originais. Por exemplo, um exemplo simples, né, os 7 Espíritos de Deus. Nós lemos lá no Apocalipse essa expressão. O que significa isso? Que Deus tem 7 Espíritos quantitativamente? Não. 7 é um número que, para aquelas pessoas que leram inicialmente, significava perfeição. Portanto, os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus ele é perfeito, certo? Então, agora vamos voltar à pergunta que foi feita na semana passada lá no chat do YouTube. A cidade, ela é literalmente uma cidade? Quando você vai abrir o Apocalipse capítulo 21, você vai ver de forma muito bonita que a interpretação do próprio texto, seguindo essa chave de leitura, está no próprio texto. Diz assim, lá no Apocalipse capítulo 21, a respeito da cidade. Verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Qual é o símbolo desta cidade aqui? A cidade é um símbolo de quem? Do povo de Deus. A cidade desce como noiva, adornada para o noivo. Quem é o noivo? Cristo Jesus. Inclusive, as bodas do Cordeiro são citadas nos capítulos anteriores, né? Um dos motivos de festa é que quando Jesus vier, ele vai ter íntima comunhão com a sua igreja. Vai chegar a festa do casamento, quando não vai haver mais nenhum tipo de separação. Cristo Jesus vai habitar em íntima comunhão com a sua igreja para sempre. Então, a cidade aqui, ela é constituída por todos aqueles que foram salvos, é o povo de Deus. E aí você vai ter, mas pastor, não tem uma descrição tão bonita, a partir do versículo 9 em diante, né? Fala de 12, fala de fundamentos, né? Dos 12 fundamentos, fala das várias pedras. Sim, são símbolos que nos mostram a totalidade do povo de Deus, a pureza do povo de Deus, a santidade do povo de Deus. Gente, quando a gente morre hoje, a gente vai para onde? Para o céu, né? Para a presença de Deus. Lá não tem choro, lá não tem mais tristeza, lá todas as coisas ruins ficaram para trás. No dia em que Jesus Cristo voltar, o céu virá até nós. Nós, se ainda permanecermos vivos, vamos ser transformados, glorificados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro, seus corpos também serão glorificados e todos juntos vamos viver a realidade que aqueles que já morreram em Cristo estão vivendo agora. O céu, a presença de Deus, a beleza de Deus. Não mais choro, não mais tristeza, não mais tribulação. Isso virá até nós. Essa é uma chave de leitura. Quero deixar bem claro, tá certo? Aí a gente tem outros irmãos, especialmente os pré-milenistas dispensacionalistas, que leem de forma literal o texto. Eu quero deixar bem claro que nós temos uma única certeza a respeito do livro do Apocalipse, tá? Jesus vai voltar. É a única certeza que nós temos. Essas são diferentes chaves. Então quer dizer que os nossos irmãos dispensacionalistas, eles não são de Deus, eles estão todos errados? Nunca afirmaria uma coisa dessa. Não falaria isso. Os nossos irmãos pós-milenistas, que acreditam que vai haver uma grande transformação, que o mundo inteiro vai se converter e finalmente Jesus vai voltar, eles estão totalmente errados. Não posso afirmar isso dessa forma, mas a chave de interpretação, tá, que nós utilizamos desde a primeira exposição foi essa chave milenista, que considera o texto como um símbolo. Tá? Eu espero ter respondido a pergunta e hoje a gente vai agora então para a nossa aula de hoje. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16. A gente está trabalhando, né, nas nossas aulas de escola dominical já há alguns meses, uma revista da nossa editora. Mateus capítulo 16 vai ser o nosso texto base. Mateus capítulo 16. A gente está lidando com uma revista, Mateus 16 a partir do verso 13. A gente está trabalhando com a revista sobre Igreja em Apuros, é o título da revista, né? Ela é uma revista da nossa editora Cultura Cristã. Você pode adquirir essa revista, mesmo à distância, pelo Kindle, né? Ou por qualquer aplicativo aí de leitura. Você, né, a gente está no momento de pandemia, está difícil você comprar, né? Ir lá na editora, na loja, comprar. Então, é um formato, né, de e-book. Então, você pode adquirir a revista da nossa editora, Casa Editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? É o material, a gente infelizmente não tem como repassar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato direto com o pastor Sérgio, tá bom? Porque se a gente ficar fazendo propaganda, o YouTube pode cortar a gente, né?
Então, você entra em contato direto com o pastor Sérgio para poder a gente mandar o link para você, para orientar você. Mateus capítulo 16, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos queridos, que texto! Um dos textos mais complexos dentro do cristianismo, porque tem alguns que interpretam esse texto considerando a primazia de Pedro como o primeiro bispo instituído por Jesus, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, que a ideia não é bem essa. Mas eu queria começar a nossa exposição de hoje falando a respeito das diferentes narrativas que existem no mundo em que nós vivemos a respeito de Jesus. Jesus, um personagem histórico, a história hoje já considera, né, Jesus de fato um personagem histórico, não um mito, não uma lenda, não um personagem criado, mas um personagem histórico. Inclusive existe dentro da historiografia uma área voltada para os estudos a respeito de Jesus e do cristianismo, chamada o Jesus histórico, né? E, se não me engano, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante algum tempo, funcionou um laboratório, ainda funciona um laboratório de estudos sobre isso. Mas nós temos diversas narrativas a respeito de Jesus. Por exemplo, os historiadores que colocam, né, têm estudado Jesus, não entendem necessariamente como o Messias. Ele foi um personagem histórico, né, um líder que reuniu em torno de si discípulos, né, e que de alguma forma fez tamanha diferença na vida daquelas pessoas que acabou iniciando um novo movimento religioso. Hoje há ainda aqueles que se referem a Jesus como um grande líder, como um grande mestre. No contexto tão polarizado que nós vivemos político no nosso país, nós temos aqueles que colocam que Jesus seria de direita, outros colocam que Jesus seria da esquerda, outros colocam que Jesus seria um líder revolucionário que tentou transformar e mudar a sua sociedade, dando vazão a uma série de pautas que até então não haviam sido trabalhadas, né, dando atenção a determinado tipo de pessoas que até então não haviam sido contempladas. Em cada uma dessas narrativas há os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, há as suas parcelas de verdade, que eu não vou tratar aqui porque não é a minha intenção. Eu vou tratar do texto, para a partir do texto nós podemos interpretar as diferentes narrativas que fazem a respeito de Jesus. Nós cremos, como bons presbiterianos que somos, né? Você está numa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Niterói, né? Então, como bons presbiterianos que nós somos, a Sagrada Escritura é a nossa única infalível regra de fé e prática. E onde é que essa cena que nós acabamos de ler, ela acontece? Ela acontece quando Jesus estava caminhando para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica mais ou menos 40 quilômetros ao norte, né? Ao norte do Mar da Galileia. E é o ponto mais ao norte, né, geograficamente, em que Jesus chegou, né? Jesus, como sabemos, nasceu em Belém, boa parte do seu ministério foi ali os entornos de Jerusalém e várias outras cidades, né, da Judéia que tiveram a sua visita. Samaria mesmo, né, teve a visita de Jesus, mas o ponto mais ao norte em que ele chegou foi Cesareia de Filipe. Mas eles não estavam em Cesareia de Filipe, eles estavam a caminho de Cesareia de Filipe. E nesse caminho, né, o correlato, você vai ver aqui, debaixo do título que está na sua Bíblia em negrito, que nós temos o correlato, né, essa mesma narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lá no capítulo 9 de Lucas, nós vamos ser informados de que Jesus estava à parte orando. Então, naquela caminhada, que não era uma caminhada de um dia, né, vocês sabem, né, naquela época os meios de transporte não eram os mesmos nossos, Jesus estava
caminhando para Cesareia de Filipe com seus discípulos, ele tinha tirado um momento para orar e agora está com seus discípulos reunidos e ele lança uma pergunta interessantíssima. Gente, o que as pessoas aí, né? A gente está andando para um lado, vai para uma cidade, vai para outra, eu estou pregando, né? Alguns milagres aconteceram. E aí, o que as pessoas estão falando a respeito de mim? E os discípulos começam a dar a sua resposta. É um momento muito interessante, porque Jesus está longe das multidões. Jesus está só com aquele grupo de discípulos. Então Jesus, nesse texto, ele não vai falar, ele não vai dar instruções sobre o reino, mas a pergunta dele e as respostas que vão ser dadas nos vão informar, nos vão ensinar a respeito da identidade do rei, da identidade de Jesus. Qual é a narrativa bíblica a respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus? É isso que nós vamos ver aqui a partir da pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. E então, ao questionar sobre a identidade do rei, o nosso Senhor Jesus também vai nos ensinar a respeito do avanço do reino, tal como nós vamos ver na aula de hoje. Então, começando aqui pela pergunta, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? A pergunta que Jesus faz já tem embutida um conceito, já tem embutido aqui um conceito teológico, porque ele faz a pergunta assim: quem as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é um título, é uma expressão que é a que Jesus mais utiliza nos evangelhos a respeito de si mesmo. Né? Você vai encontrar nos evangelhos outras expressões a respeito de Jesus, né? Que ele é Senhor, né? O Kyrios no grego, que ele é o Senhor, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, mas a pergunta que Jesus faz já tem uma autoidentificação. Quem as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que você vai encontrar no livro do profeta Daniel, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14. Aqueles que conheciam as escrituras hebraicas e os discípulos, mesmo aqueles que eram iletrados, né, que não tinham muito estudo, eles conheciam porque eles frequentavam a sinagoga, certo? Eles eram judeus, né? Eram homens religiosos e eles tinham ouvido, eles eram instruídos, né, na palavra de Deus no Antigo Testamento, que tinha sido dada ao povo judeu, então eles tinham conhecimento desse título. Nos evangelhos, como já falamos, essa é a autoidentificação preferida de Jesus. O que esse título Filho do Homem indica? Em primeiro lugar, Jesus se identifica como sendo o Filho de Deus, tal como está profetizado lá no Salmo 2. Tá? O Salmo 2 vai nos falar a respeito do Filho de Deus, a respeito do rei que virá, o rei que submeteria povos, nações, o rei que precisa ser beijado, que precisa ser agradado para que Deus abençoe aqueles que assim fazem. Então, esse rei ungido, escolhido, o Cristo que vem para dominar e receber a adoração dos povos. O que é que Jesus está querendo dos seus discípulos? Por que ele faz essa pergunta? Por quê? Jesus quer que os discípulos reflitam. Jesus quer que os discípulos pensem, raciocinem, que eles não simplesmente sigam o que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus, mas que eles mesmos tenham a sua opinião formada a respeito de Jesus a partir de dados concretos, a partir do que realmente se deveria crer a respeito de Jesus. Quais são as respostas que os discípulos dão a respeito da pergunta que Jesus faz? O que é que as pessoas estão dizendo de mim? O que estão falando aí do Filho do Homem? Estão dizendo que é João Batista, né? Inclusive, a essa altura aqui, João Batista, primo de Jesus, o profeta enviado para anteceder Jesus, para anunciar o Messias, João Batista já havia morrido. Você conhece a história, né? João Batista pregava, anunciava mesmo, falava arrependei-vos, e não sobrava nem autoridade não. Ele pregou a respeito de Herodes, que tinha tomado a esposa do irmão como mulher. Então ele falou, você está em pecado, você está em adultério. E acabou que João Batista ele foi preso. Você vai lembrar da história, né? A esposa dele, para agradar Herodes, coloca a filha para dançar para Herodes e para os seus convidados. E Herodes promete que faria o que a menina pedisse, e a menina, orientada pela mãe, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, e é isso que acontece. Herodes, muito triste, manda, né, que tinha encarcerado, né, e manda lá matar
o João Batista. João Batista, nessa altura, então, já estava morto. Ué, mas como assim, então, as pessoas estão dizendo que é João Batista? As pessoas acreditavam que Jesus era João Batista ressurreto, era como se um milagre tivesse acontecido. João Batista era reconhecido como um profeta de Deus. E o povo, né, na mente daquelas pessoas, dos populares, Jesus era, na verdade, né, o próprio João Batista, que tinha feito vários sinais entre o povo. Essa era a opinião, inclusive, do próprio Herodes. Outro personagem, Elias. Eles achavam que Jesus, não, estão dizendo aí que o senhor é Elias. Segundo o que nós temos aqui das escrituras sagradas e do contexto histórico, os judeus, né, criam que viriam, né, os precursores do Messias. E um desses precursores, baseado lá em Malaquias, você vai lembrar que Malaquias capítulo 4 vai dizer que viria Elias, alguém no poder de Elias, que no final das contas é o próprio João Batista. Não que João Batista fosse uma reencarnação de Elias, não é isso. Não que João Batista fosse o próprio Elias, não é isso. Mas veio um profeta no poder e na palavra que Elias, aquele grande profeta do Antigo Testamento, havia dado. Então as pessoas acreditavam que Jesus era como se fosse Elias, alguém que antecederia, que viria antes do Messias prometido, né? Os judeus acreditavam, e ainda acreditam, né, que o Messias virá. Nós cremos que Jesus é o Messias, ele já veio. E outros dizem Jeremias. Jeremias não está, essa resposta não está nem em Marcos nem em Lucas, só aqui em Mateus. Jeremias, sabemos que Jeremias era um profeta, ou seja, eles reconheciam que Jesus era um profeta. Pois bem, a ideia de Jesus como profeta ela não está de todo errada, né? Afinal de contas, Jesus de fato foi um profeta. Você lembra lá no início do Evangelho de Mateus, como que João Batista pregava? A frase que sintetiza a pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras versões, o reino de Deus. Não é isso? Tá. Aí Jesus começa a pregar. Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, de fato, era um profeta. Na verdade, Jesus é o profeta. A questão toda é que Jesus está esperando uma resposta um pouco mais elaborada, um pouco mais precisa. Jesus, como profeta, é uma parte da sua missão, é uma parte da sua obra, mas não é a totalidade da sua obra. A ideia de Jesus, então, aqui é que os discípulos tivessem a oportunidade de dar uma resposta mais precisa. Qual o problema, então, aqui que está sendo apresentado? O povo, de uma forma geral, não havia reconhecido que Jesus era o Messias prometido. Por mais que ele pregasse, por mais que ele fizesse milagres, por mais que ele tivesse dado várias provas, as pessoas ainda não tinham chegado ao entendimento de que Jesus era o Messias prometido. Jesus não estava somente falando a palavra de Deus aos governantes ímpios da sua época, não estava somente combatendo a perversidade. Jesus não estava somente, não que ele não tenha feito isso, incluindo aqueles que antes eram excluídos da sociedade dentro do contexto do reino. Jesus não estava somente fazendo essas coisas, mas Jesus era e é o rei enviado para vencer o pecado e o mundo, submetendo tudo e todos à sua soberania, ao seu governo. Um governo que não é desse mundo, é um governo que tem uma natureza espiritual. E é por isso que Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? A pergunta agora é dirigida aos discípulos e Pedro se levantou como porta-voz dos apóstolos. A pergunta não é dirigida a Pedro, a pergunta é dirigida aos discípulos e por uma questão óbvia, de ordem, né? Deus é capaz de nos ouvir todos ao mesmo tempo, por isso que a gente ora junto aqui, né? Mas vamos combinar, a gente aqui humanamente, se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente não se entende. Então, Pedro, ele vai e responde por todos. Simples, todos acreditavam na mesma coisa que Pedro. Mas é Pedro, que é um personagem bem destacado, e vamos combinar, né? Pedro tinha um ímpeto, né? Eu costumo dizer que, como professor que leciono na rede pública, né? Pedro, diante de Jesus, diante do mestre Jesus, era como se fosse o Joãozinho, né? Aquele aluno espervitado que sempre levanta o dedo, sempre quer falar. Então, Pedro era aquele aluno.
mas ele fala em nome do colégio apostólico. A pergunta é respondida de forma tão simples: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que significa isso? Cristo, né, na língua grega, é o hebraico Messias, que significa ungido, escolhido. Logo, os discípulos estão dizendo: Senhor, tu és o Messias. Nós cremos que tu és aquele que todo o Antigo Testamento indicava que viria. Desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos e os livros proféticos, todos eles anunciaram a tua vinda. É isso que a gente acredita. Chegou, o Messias chegou. É interessante a expressão o Filho do Deus vivo. Essa expressão ela nos remete ao conceito de aliança, ao conceito de pacto, especialmente na profecia contida em 2 Samuel capítulo 7, quando a gente está tendo lá a transição, a transição de reinado e é feita uma aliança com Davi, né? Quem é Davi? Davi, rei de Israel. Quem é Jesus? Descendente de Davi. Quem é que fez aliança com Davi? Deus. Jesus, ele faz parte dessa aliança feita com Davi. O rei ungido por Deus tinha uma relação especial com o próprio Deus. Jesus é esse descendente de Davi que reina sobre o seu povo e que faz do seu povo um instrumento para que o seu reino avance. Jesus, descendente de Davi, portanto rei, mas agora com um reino espiritual, um reino diferente. Um rei que faz do seu próprio povo o seu reino. Quem é o reino de Deus? Eu e você somos o reino de Deus. Nós somos o seu súdito. A igreja é o reino de Deus, porque faz a sua vontade, porque obedece a sua vontade, porque foi submetida por Jesus. E assim, queridos, Jesus traz uma afirmação tão complexa. Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui talvez o ponto mais complexo desse texto. Qual é a origem da resposta que foi dada por Pedro? Segundo Jesus, essa resposta foi dada por Pedro por revelação divina. Isso significa que nós podemos ter várias opiniões sobre Jesus. Nós podemos ter várias interpretações sobre Jesus. Mas a interpretação correta, a interpretação verdadeira, só um pode conceder: o próprio Deus. Se Deus não agir no coração do ser humano, não agir na mente do ser humano, ele não chega até a revelação especial de que Jesus é o Messias prometido. Tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que conhecem Jesus de várias formas, mas ainda não conheceram Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Filho do Deus vivo. Há aqueles que conhecem Jesus como aquele que restaurou o casamento, e de fato Jesus restaura casamentos. Tem gente que conhece Jesus como aquele que curou uma enfermidade, e de fato Jesus cura as nossas enfermidades. Tem aqueles que conhecem Jesus como aquele que traz a ideia de que nós precisamos olhar os pobres. Sim, Jesus é aquele que nos faz olhar os mais pobres. Tem aqueles que conhecem Jesus como aquele que diz de forma clara que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, temos deveres cívicos, temos deveres, né, relacionados à nossa vida civil. E isso é verdade. Só que todas essas verdades a respeito de Jesus não substituem a verdade central de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se essa verdade central não for revelada por Deus ao coração do ser humano, ao coração das pessoas, essa pessoa não tem um encontro real e verdadeiro com o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, mudanças aparentes podem acontecer, mudanças provisórias podem acontecer, mas a mudança completa, total e final, que transforma a nossa vida e nos faz pessoas que antes eram meras criaturas, afastadas de Deus pelo pecado, mas agora nos faz filhos adotivos de Deus,
essa verdade acaba não acontecendo para essas pessoas que não conhecem Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí, Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: parabéns, você é um bem-aventurado, você é um feliz, você recebeu algo que está acima do que qualquer outra pessoa pode receber. E é verdade, Pedro, assim como os demais apóstolos, são bem-aventurados, são felizes. Assim como hoje é bem-aventurado, é feliz, recebe uma dádiva preciosíssima, é extremamente abençoado aquele que reconhece Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Segundo, ele diz o seguinte, que sobre eles, né, seria edificada a sua igreja. E aí a gente tem um probleminha meio complexo, né? De quem que Jesus está falando? Jesus está falando dele mesmo? Jesus está falando de Pedro? Ou Jesus está falando a respeito do que Pedro havia falado? Existe um trocadilho de fato na língua grega aqui, porque Jesus diz o seguinte, né? Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe um trocadilho, né? Pedro, pedra. Tá? Durante muito tempo há aqueles que interpretam que Jesus não está falando aqui de Pedro, porque ele usa uma palavra no grego que quer dizer pedrinha, fragmento de rocha, e que ele está se referindo a ele mesmo como rocha. Essa é uma interpretação interessante, corrente, mas pelo contexto não parece o que está sendo dito. Porque Jesus está falando com Pedro mesmo. Jesus está falando com Pedro, tu és Pedro. Mas é a pessoa de Pedro? Não, e o contexto vai revelar que não é a pessoa de Pedro. Por que o contexto vai revelar? Se você virar a sua página aqui um pouquinho, Jesus, a gente não sabe se foi exatamente na cena imediata ou alguns dias depois, mas Jesus começa a afirmar que ele morreria, que ele ia para Jerusalém, que ele ia sofrer na mão dos sacerdotes, e Jesus morreria e daria a sua vida pelos pecadores. E sabe o que Pedro, sabe o que Pedro, esse mesmo homem disse? Ah, Senhor, tem pena de você, isso não vai acontecer não. É interessante, né? Jesus está dizendo que vai acontecer para ele, e Pedro, o servo, diz, não, isso não vai acontecer com o Senhor não. Gente, meio insano esse negócio, né? O mesmo homem que tinha dito, né, no texto anterior, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, contradiz Jesus. E mais à frente, a gente conhece a história, é esse mesmo Pedro que vai negar Jesus 3 vezes, portanto, não pode ser Pedro na pessoa de Pedro. Não, absolutamente não. Mas é Pedro, em parte é Pedro sim, gente, mas não é Pedro na pessoa de Pedro, mas é Pedro naquilo que se refere à confissão que ele fez. E não é Pedro na pessoa de Pedro, mas Pedro, nesse contexto, como aquele que respondeu no conjunto dos apóstolos. Pedro respondeu sozinho? Não. Pedro estava respondendo o que os apóstolos acreditavam. E qual é a resposta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa verdade que fundamenta a existência da igreja. A igreja existe a partir dessa verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual é a doutrina dos apóstolos que é repassada a cada um dos discípulos e que chegou a mim e chegou a você, e nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, a pedra sobre a qual a igreja é edificada é justamente ali o colégio apostólico, representado em Pedro, mas especificamente a confissão que Pedro faz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está falando com Pedro, mas não com ele na individualidade dele, mas como representante dos demais, e é a confissão dele que é compartilhada pelos outros sobre o qual a igreja está edificada. A doutrina dos apóstolos, que você vai ler em Atos capítulo 2, verso 42, que aqueles irmãos perseveravam na oração, no partir do pão, e qual é a outra partezinha? Na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, é que Jesus é o Rei Salvador, que salva os que creem e que vai julgar os vivos e os mortos quando voltar. Igreja não está relacionada a um templo físico, ainda que o templo físico seja importante, né? Que bom que a gente está aqui abrigado. Mas a própria igreja é a habitação de Deus. A própria igreja reunida é edificada pelo próprio Deus sobre o fundamento que é a doutrina apostólica sobre Jesus.
A igreja é o edifício para a habitação de Deus no Espírito. Um povo que é formado pelos que creram pela fé no Messias prometido lá do Antigo Testamento. Esses irmãos aqui, eles estão considerando o que foi ensinado no Antigo Testamento, né? Senhor, nós cremos que tudo aquilo que foi profetizado se cumpre no Senhor. Nós cremos que a igreja é formada por aqueles que creram pela fé no Messias que veio no Novo Testamento. E eu e você temos o privilégio aqui de ler o Novo Testamento, que é o cumprimento dessas profecias, lá no livro, na Epístola aos Hebreus, mais especificamente no capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo 11, você vai ter a galeria da fé, que é o capítulo 11, né, Abraão, tá? E lá no finalzinho vai dizer que eles creram na promessa. Nós cremos naquilo que veio. Nós cremos em algo que nós tivemos o privilégio de pessoas testemunharem, e esse testemunho chegou até nós. É por isso que nós acreditamos. E é por isso que nós cremos que esse povo é formado pelos que creram pela fé no Messias prometido no Antigo Testamento, pela fé no Messias que veio no Novo Testamento e pela fé no Messias que vai voltar. Eu e você vivemos pela fé no testemunho que nos foi entregue de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Messias, né? Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, e nós cremos que um dia nós o veremos. Esse povo, que somos aqueles que creem em Jesus, não deixam de sofrer oposição. E aí Jesus vai concluir, dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que significa isso? Isso é uma linguagem de guerra, uma linguagem de batalha, né? Uma linguagem bélica. A ideia é que a igreja vai lutar e vai prevalecer contra o império das trevas. Como? Com essa afirmação: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A derrota ou a vitória da igreja está nesta afirmação. E claro, todas as consequências desta afirmação. Porque se Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, e nós somos os súditos desse Messias, nós precisamos estar submissos à sua vontade, às suas ordens, às suas orientações, cumprir a sua lei em amor, em graça. E aí Jesus fala que Ele vai dar as chaves do reino dos céus. Que bendita dessas chaves! Que chaves são essas? A proclamação do perdão dos pecados daquele que confessa Jesus. Quem confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é perdoado, ele é reconciliado, ele faz parte da igreja, ele é conectado aos céus, ele fica ligado aos céus, ele passa a estar ligado aqui na terra, com a igreja, com o povo de Deus. E essa é uma situação muito complexa, muito difícil de falar, porque as pessoas ficam com dedo, né? Ficam com milímetro de falar, mas é uma doutrina que é verdadeira, tá? Não existe salvação fora da igreja. Como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que ser membro, filiado a uma igreja presbiteriana para ser salvo? Não é isto que eu estou dizendo, porque a igreja transcende a instituição, tá? A igreja, ela vai além das quatro paredes e da igreja presbiteriana de Niterói, por exemplo. Mas a igreja é o povo de Deus, e não estar conectado ao povo de Deus é não estar salvo. Porque aquele que está salvo pertence a esse reino que é a igreja. Poxa, pastor, então quer dizer que eu não posso ser crente na minha casa, em íntima comunhão com Deus? Não existe comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. Passamos 2 meses estudando a primeira epístola de João, mesmo na quarentena, né? Todas as aulas estão aí. Você vai ver lá que João fala várias vezes. Como é que você é capaz de dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Ah, pastor, mas a igreja é um negócio tão chato, tem gente tão ruim, tão, né, pecadora. É isso mesmo. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você ainda, se você não entendeu, deixa eu fazer você entender. Se tem um lugar para pecador, esse lugar se chama igreja. Porque nós somos salvos pela graça, não pelos nossos méritos. Isso não estou liberando não, tá, gente? Oi, o pastor está dizendo aí que o pecado está liberado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que nós, seres humanos, réis mortais, nós não somos perfeitos. E a igreja não é perfeita porque ela é composta de pessoas que ainda falham até o dia, quando Cristo Jesus voltar. Eu espero ansiosamente esse dia. Todo o pecado será esmagado de uma vez por todas. Não só o poder do pecado sobre nós, mas o próprio pecado de uma vez por todas. E glorificados, nós não mais pecaremos.
Esse dia ainda não chegou. Nós estamos nos santificando, estamos buscando. A gente erra aqui, acerta ali e vai se perdoando e cuidando uns dos outros, para que nós sejamos encaminhados a quem? A Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando nós encaminhamos as pessoas, nós não encaminhamos ao pastor, ao presbítero, ao diácono, à igreja. Nós encaminhamos essa pessoa a olhar para Jesus, a copiar o modelo de Jesus, a pensar em Jesus, a amar em Jesus e em Jesus abençoar e cuidar daqueles que o cercam. E aí vem uma ordem, já encerrando a nossa aula, uma ordem meio esquisita de Jesus. Verso 20. Olha só. Não fala para ninguém que eu sou o Cristo, não. Combina? Vamos parar. É uma ordem esquisita, não é? Texto sem contexto é pretexto. Então, meu irmão querido, antes de você achar que você tem que ficar caladinho a respeito de que Jesus é o Messias, deixa eu explicar para você por que Jesus fala isso. Em primeiro lugar, a missão de Jesus ainda não tinha sido cumprida na totalidade. Jesus, como Messias, ele iria morrer na cruz do Calvário pelos pecados de todos aqueles que creem. Isso não tinha acontecido ainda. Inclusive, Jesus começa a colocar para os discípulos que isso vai acontecer, não é? Se os discípulos saíssem espalhando ali naquele momento que Jesus era o Messias, isso poderia trazer problemas e antecipar as coisas. Jesus seguiu o plano certinho. Segundo lugar, os discípulos ainda não tinham consciência plena de toda a missão de Jesus. A gente percebe isso logo depois, quando Pedro diz que isso não vai acontecer não, isso não vai morrer não. Eles não tinham entendido ainda o que tinha que acontecer. E mesmo depois que aconteceu, eles não entenderam direito o que Jesus teve que explicar. Você vai lembrar que Jesus, depois que ressuscita, lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, eles perguntam assim: Senhor, é agora? Está muito perto? Quando é que vai ser que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A ideia deles ainda era um reino político. E aí Jesus, gente, olha, não compete a vocês, nem tempo, nem época, mas vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, né, o poder do alto, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, deixa eu explicar para você, tá? Jesus já morreu e já ressuscitou, subiu aos céus, e essa orientação aqui foi para aqueles discípulos naquele momento. O que significa que eu e você devemos anunciar a todo mundo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Concluindo, quem é Jesus para você? Pare e pensa, pare e reflete. Quem é Jesus para você? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus é capaz de mudar toda a situação política, econômica que nós vivemos hoje através de instrumentos. Jesus, ele restaura os nossos casamentos, a vida dos nossos filhos, a nossa vida financeira. Ele é capaz de fazer tudo, dá prosperidade material. Então, pode sim, pode. Mas ele não faz só isso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado que veio reconciliar o pecador com Deus e fazer das criaturas filhos de Deus. E todos quantos o recebem são feitos filhos de Deus. Por isso, que você tenha na sua mente que essa é a verdade fundamental, que identifica a Igreja de Cristo, que fundamenta a Igreja de Cristo e que edifica a Igreja de Cristo. Por isso, a nossa pregação precisa estar completamente cheia dessa verdade. Se nós pregamos somente transformação política e econômica, sem essa verdade, a igreja não está cumprindo a sua missão. Se você apenas anunciar e fizer ação social sem essa verdade, a igreja está deixando de cumprir a sua missão. Se nós estivermos ajudando as pessoas somente emocionalmente, sem essa verdade, nós não vamos cumprir a nossa missão. E a igreja não vai ser revitalizada, a igreja não será uma igreja firme, estruturada, firmada na rocha que é Cristo Jesus, porque ela está carente dessa confissão tão fundamental.
E por último, essa verdade ela deve ser anunciada, porque a igreja tem a missão de fazer com que sejam libertos das trevas todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e isso me chama muito a atenção depois que nós passamos tanto tempo estudando o livro do Apocalipse. O mal será vencido num sentido escatológico futuro, porque eu e você ainda continuamos caminhando, mas o mal já foi vencido. Não se trata de uma guerra na qual a igreja pode perder. Essa guerra já foi vencida por Cristo Jesus. A igreja precisa batalhar, a igreja precisa lutar, a igreja precisa cumprir essa vitória. E por isso, meu irmão, eu concluo dizendo que a gente ainda está fazendo parado aqui. Se você ainda não confessou o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, eu convido você a fazer isso agora, onde você estiver. E você, querido, se ainda não tem cumprido essa missão, eu te convido a fazê-lo. Seja compartilhando o link dos nossos cultos, da nossa escola bíblica, ou ligando para alguém, mandando uma mensagem para alguém, né? Você precisa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e que há de voltar um dia. E quando esse dia chegar, nós seremos os mais bem-aventurados de todos sobre a face da terra. Eu quero orar junto com você. Senhor querido, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós somos constrangidos porque completamente imerecedores. Sabemos que se não fosse Teu Santo Espírito nos mostrando na Tua palavra que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós teríamos Jesus como várias outras coisas, mas não entenderíamos com profundidade essa verdade. Mas nós fomos transformados por essa verdade e queremos compartilhar dessa verdade. E te imploramos por misericórdia, para que nós não venhamos a desfalecer, mas que em nome de Jesus, essa chave anunciada e dada à Tua igreja, seja a chave de que muitos, ainda hoje, nos próximos dias, através da instrumentação da Tua igreja, conheçam que Jesus é o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, quarta-feira, 19 horas, nós temos o nosso culto de oração, aqui no templo, tá bom? Então, você pode vir se assim desejar, e também será transmitido online, tá certo? E caso você não tenha assistido o culto desta manhã, tá aí no YouTube, na página da igreja, não deixe de assistir. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.